Boa noite, eu sou o Kevin, estou aqui no curso de Pedagogia, a convite da Gabriela. E a gente está aqui hoje fazendo uma atividade que envolve literatura, teatro e dramatização com os estudantes da pedagogia. Certo e errado, mas a gente tem que ter muita variedade, porque a gente não sabe qual é o livro que vai clicar com aquele aluno, que vai tocar ele, né? Quando eu era pequenininho, os livros que eu amava eram os livros da Turma da Mônica. E imagina se não tivesse os livros da Turma da Mônica. Provavelmente eu não teria sido tocado pela leitura. Então, por isso que é importante a gente ter diferentes gêneros. E teve alguém que falou, acho que foi tu, quanto não? Antônio. Acho que o Antônio falou sobre que eles foram escolhidos. Não, foi tu, né? Escolhidos com critérios, né? Critérios. E a professora é exigente, né? A professora é exigente, isso é? Vou pegar um exemplo aqui. Tu pegou aquele do Cato? Tá contigo? Vou pegar de exemplo. Cato Alcanço. Boa noite. Quando tu diz que os livros foram escolhidos, quais vocês acham que são os critérios para a gente perceber um bom livro de literatura? Um livro adequado? Um livro que funcione? Pode ser qualquer tipo de literatura, mas nesse caso vamos pensar em literatura infantil. Qual é o nome? Qual é o nome? Jéssica. A Jéssica trouxe um conceito importante, que a gente não pode esquecer. A ilustração, que é a parte artística, a parte gráfica do livro. É um livro bem construído artisticamente? É um bom critério que a gente sempre tem que olhar. Né? Quais são os outros critérios? O material, muito bem, vocês estudaram isso? Se observar um outro vídeo que a gente teve contato, da plasticidade cerebral, tu vai te utilizar do quê? Dos mecanismos sensores da criança. Então, um livro, quanto mais características ele tiver que vá ativar esses sensores, melhor seria. Isso, com certeza. E uma coisa que tu disse, foi tu que disse? Eu me esqueço de muita gente. A materialidade do livro. O livro é bem construído, a capinha é escura, ele está bem organizado, ele é cheiroso, não sei. Tem várias coisas que a gente pode pensar sobre a materialidade. Oi? Chiclete. Está bem cuidado também. Está bem cuidado. Porque não adianta a gente oferecer na escola aquele monte de livros que a gente nem sabe de onde veio, todos rasgados, comidos, e as crianças pegam aquele negócio que eu não sei como fazer com isso. Não é pra mim. Tá, tem outras coisas. Por exemplo, alguém consegue pensar? A letra que entra na parte gráfica, que é importante também. A linguagem. Um tipo de uma linguagem própria para aquela idade. Sim. Fazer o som, parecer os sons com a... Onomatopeia. Também. Como o livro é apresentado para a criança. Também. Mas tem uma parte muito importante que até agora ninguém disse. Que eu acho que é uma das partes mais essenciais. O autor da história. A história. Sim. A história. O que aquele livro está querendo dizer? Está querendo contar? Quais são os temas que ele traz? Está abordando. Que ele está abordando? Ó, eu trouxe um exemplo aqui que esse livro eu adoro. É literatura infantil. Pode ser trabalhado em qualquer idade. E é um livro que traz sobre a morte. Fala sobre a morte com as crianças. Então, olha o tema. Você já parou para pensar um livro de literatura que trate a morte com as crianças? É difícil a gente encontrar, né? Tem a do Gibi da Mônica, que é a Dona Morte. Também tem. Eu gostava. Então, é importante também a gente pensar o que esse livro está querendo dizer. Então, não me mata. Tá. Qual é a proposta para hoje? Vocês são quantos? 31. 32. Chegou mais outro, agora tem uma. 32. Tá, uma troca. Qual é a ideia? Eu quero que vocês se separem em grupos. Pode ser de 5, 6. Só não quero grupos muito grandes. Tá? Mas se não der, tudo bem. 2. E eu quero que vocês, em grupos, mexam na caixa, que no tempo que vocês quiserem, escolham um livro que toque o grupo.
O livro que vocês olhem e pensem, eu quero trabalhar com esse livro hoje. Esse livro vai ser minha despedida da disciplina e eu vou passar essa disciplina. Escolham com essa mentalidade. E esse livro que vocês escolherem, vocês vão ter que fazer um trabalho para a gente hoje. O que é? Primeira coisa, vocês vão contar para a gente o porquê escolheram esse livro. Segundo, uma pessoa do grupo vai fazer a contação para a gente, vai contar esse livro. E terceiro, vocês vão ter que dramatizar. Não, homem bem baixinho. Tá? Ó, você que levou no chão. como se tiver alguém muito envergonhado, pelo amor de Deus, Kevin, não quero fazer, me mata, mas não faz dramatizar, tudo bem. Mas eu participo do grupo de outra forma. De repente eu conto a história, de repente, sei lá, eu faço a sonoplastia, de repente eu ajudo de outra forma, ajudo a montar, dirijo, mas não faço a contação, tudo bem. Mas vocês deem um jeito. Então se separem em grupos que tenham a gente que queira se desafiar. Tá? Porque esse aqui é muito grande. Dá 5 minutinhos para terminar. Mais 5 minutinhos. Não, 5 minutos para apresentar. Pessoal, podem sentando, bonitinhos, bonitinhas. Vamos para a roda. Colegas, só dê um espaço aí que eu vou deixar essa de entrada nessa parte. Eu falei para vocês que ia ter um espaço aqui, tá? Só que quem não está em cena, usa aquele esconderijo. Pode ser? Pode. Compreendeu? Tá. Então, o grupo de vocês, quem não vai começar em cena, vai tudo para lá. Ou se vocês vão começar todo mundo em cena. Na verdade, a gente vai explicar a dinâmica agora. Tá bom, não pode moderno, pode ser. Tá. Minha alma saiu do corpo. Tá, pessoal, vamos começar. Vamos prestar atenção dos colegas. Mas vocês, é pra vocês virem mais pra cá. Vocês estão Pode ajudando dizer isso mesmo. Tá, a gente vai fazer isso agora? Daquele jeito? Já vai com a primeira coisa, vocês vão colocar rapidamente o título e por que escolher a história. Rapidamente. Boa noite. A gente escolheu... Boa noite! Muito obrigado! A gente escolheu o livro Não Confunda e a gente escolheu esse livro por diversos motivos. Por exemplo, as imagens são muito bem coloridas e chamou bastante nossa atenção. Então eu imagino que as crianças também seria algo que chamasse a atenção delas, além das letras bem grandes e frases que rimam. Então é algo que acaba indo fluido, lendo fluido, de um jeito fluido. E a gente vai apresentar numa dinâmica chamada de improvisação. No teatro seria o teatro improvisado, onde terão nossas atrizes já em cena e elas irão atuar como cada um dos personagens. Bom, o primeiro personagem. Não confunda a mochila chocante, cheia de bichinhos, com... Um gorila mutante. E também, não confunda a velhota nariguda Com gaivota bigoduda. Não confunda esse feioso amarelado Com nervoso esverdeado. Não confunda um picolé salgado Com jacaré mimado. Ixi. Não confunda uma peteca violenta Com uma meleca nojenta. Coitadinho do menino.
cueca banguela Com cueca amarela. não confunda um cabelo bem curto Com cabelo surdo. Oi? O quê? não confunda uma cenoura fugitiva Com uma vassoura criativa. Diga onde você vai, que eu vou varrer. não confunda o vizinho do Nicolau Com o padrinho do Juvenal. não confunda uma ovelha abelhuda Com uma abelha orelhuda. não confunda um cachecol de borboleta Com um caracol de maleta. não confunda uma coceirinha de porquinho Com uma banheira de patinho. agora pro Natal não confunda uma vaca empacotada Com uma paca avacalhada. Uma paca é um bicho. Isso é uma coisa interessante, né? Às vezes aparece um personagem, um animal, por exemplo, que não faz parte da nossa... e aí isso pode virar uma questão, uma coisa investigativa, uma curiosidade que a gente pode buscar, né? Investigar com as crianças. essa aqui é diferente. Não confunda queijo e uma mordida. Com um beijo de despedida. E o queijo mordendo o rato. Essa é diferente. Bom, essa foi a história. Muito obrigado pela atenção de vocês. E eu acho que uma dinâmica de improvisação. Boa noite, pessoal. Boa noite. Dentre várias escolhas difíceis de serem feitas no repertório que tem ali, nós escolhemos esse livro, que é o Bruxa Bruxa. Ele tem, bom, falar, né, a tradução é da Gilda de Aquino, escrito por Adrien Druce e ilustração por Patty Ludlow. E a gente escolheu porque, além de ser curtinho, tem bastante personagem, dá pra trabalhar bem a criatividade, ver como qual criança vai querer fazer tal personagem e tal. E dá pra trabalhar a memória também. Memorização, corporeidade, A oralidade, interpretação. Aí tinha, cabia todas e sobrava espaço. Isso. E as ilustrações são muito bonitas, bem marcantes, assim. E foi por isso que a gente escolheu, pela quantidade de personagens, pela ilustração. Isso. Então vamos lá. Eu vou contar e encenar também. As gurias estão ali na coxinha. Vamos lá. Bruxa, bruxa, por favor, venha à minha festa. Obrigada! Eu vou sim, mas só se você convidar o gato. Gato, gato, por favor, venha à minha festa. Obrigado. Vou sim. Mas
mas só se você convidar o espantalho. Cada um tem um requisito. Tudo bem. Espantalho! Cadê o espantalho? Espantalho! Por favor, venha à minha festa, espantalho! Obrigado, eu irei sim, mas só se você chamar o coruja. Ok. Coruja! Coruja? Coruja? Oi, coruja. Por favor, venha à minha festa. Sim, obrigada. Eu vou, mas só se você chamar a árvore. Ah, ok. Oi, árvorezinha. Venha à minha festa, vem com a coruja. Obrigada, irei sim, mas só se você convidar o duende. Ok, o doente. Tá. Doente? Doente? Doente, você não quer ir à minha festa? Obrigada, eu vou sim, mas só se você chamar... Cadê? O dragão! Dragão, que medo. Ok, dragão. Dragão, por favor, venha à minha festa. Obrigado, vou sim, mas só se você chamar o pirata. O pirata, Bom, o dragão. bicho. Ah, essa festa vai dar o que falar. Pirata! Ai, cadê o pirata? Pirata! Por favor, venha à minha festa. Obrigada. Vou sim, mas só se você chamar de tubarão. Tubarão. Ah, tem até tubarão na minha festa agora. Tubarão? Oi, tubarão! Por favor, venha à minha festa. Obrigado, ele sim, mas só se você convidar. Esqueci uma fala. Cobra! Ah, cobra! Agora vai ter cobra na minha festa, mas tudo bem. Tudo vai ter uma festa. Cobra! Cobra? Ah, ela tá se acostumando. Cobra! Vem na minha festa. Obrigada, irei sim, mas só se você chamar o unicórnio. Tá bom, vou chamar o unicórnio, né? Unicórnio! Cadê o unicórnio? Unicórnio engraçado. Unicórnio, vem na minha festa também. Obrigada. Irei sim, mas só se você chamar de fantasma. Até fantasma na minha festa agora. Fantasma! Será que ele tá? Fantasma! Oi, fantasma. Por favor, vem na minha festa também. Todo mundo bem-vindo. Eu vou, mas só se você chamar o babuíno. Ah, tá. Agora vai ter um babuíno na minha festa. Tá bom. Babuíno. Babuíno. Eu irei sim, mas só se você chamar o lobo. Lobo, babuíno, fantasma, unicórnio. Que festa. Lobo. Lobo. Por favor. Obrigado. Vou sim, mas só se você chamar Chapeuzinho Vermelho. Eu acho que esse lobo tá com fome. Isso sim. Chapeuzinho. Chapeuzinho vermelho. Oi, Chapeuzinho. Vamos na minha festa. Eu vou. A festa agora eu vou. Mas só se você chamar as crianças. Ok, vou chamar as crianças também. Venham, criança. Crianças. Por favor, venham na minha festa. Obrigada. Nós viemos. Chamar a bruxa.
Também tem muita repetição de palavras, para a criança pequena a gente sabe que é importante. E também porque tem bastante falas, né, de personagens, dá pra gente colocar no pé, dá pra gente, na hora da contação de história, interpretar bem com elas. E é isso, gente. Fiquem com o nosso teatro improvisado. Eles não estavam fazendo nada, mamãe e o bebê, nada mesmo. E então, trim, trim. Olá, mamãe olhou para a porta, o bebê olhou para a mamãe e a titia, tia Biba. Tia Biba entrou com os braços abertos, bem abertos, e com um sorriso grande, grande. Olá, ela disse. Eu quero apertar essa gracinha, eu quero apertar esse bebê, eu quero apertar essa coisinha, tanto, tanto. E ela sentou o bebê no colo para ele bater palminhas e balançar os pés. E ela mostrou para ele um livro cheio de figurinhas. Eles não estavam fazendo nada, mamãe, o bebê e tia Biba, nada mesmo. E então, trim, trim. Ô de casa, mamãe olhou para a porta, tia Biba olhou para o bebê olhou para a mamãe e era o tio Didi. Tio Didi entrou erguendo as sobrancelhas, bem, bem, bem alto e formando com a boca um bico bem, bem, bem apertadinho. Oi, oi, ele disse. Eu quero beijar essa gracinha, eu quero beijar esse bebê, eu quero beijar essa coisinha, tanto, tanto. E ele pôs o bebê nos ombros, curvou as costas e buct, buct. E o bebê balançou de cima para baixo. Ele fez o bebê dar uma cambalhota por cima de sua cabeça, balalando, e o bebê quase foi parar no chão. Opa! Eles não estavam fazendo nada. Mamãe, o bebê, a tia Biba e o tio Didi. Nada mesmo. E então, trim, trim, Mamãe olhou para a porta, tio Didi olhou para a tia Biba olhou para o bebê e o bebê olhou para a mamãe. E era a Nana. Nana e a vovó. Nana e vovó entraram de bolsa, sombrinha, chapéu, colar, anel e brincos. Disseram as duas. Eu quero comer essa gracinha, eu quero comer esse bebê, eu quero comer essa gracinha. Tanto, tanto. E elas deram nele um abraço bem apertado. Fizeram tanto carinho que o bebê achou tudo tão gostoso que cantou e dançou junto com elas, até cansado. Eles já não estavam fazendo nada. Mamãe e o bebê, e tia Biba, e tio Didi, e Nana e vovó. Nada mesmo. E então, trim, trim. E turma, mamãe olhou para a porta, Nana olhou para a vovó, vovó olhou para tio Didi olhou para tia Biba olhou para o bebê olhou para a mamãe e era o primo Kiko e Tonho, o primo grandão. Primo Kiko entrou girando seu boné no dedo, zupt, 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 e pulou cal qual um cavalinho, upa, upa. E turma, ele disse, eu quero lutar com essa gracinha, eu quero lutar com esse bebê, eu quero lutar com essa coisinha, tanto, tanto. E eles lutaram e lutaram. Primeiro, ele empurrou o bebê, e o bebê então deu um golpe nele. Depois, ele deu um apertão no bebê, e o bebê deu um tapa nele. E eles riram. E a casa estava cheia de gente. E todos ficaram ali sentados, esperando pelo próximo. Trim, trim. Esperaram e nada. Mamãe disse, tudo bem com vocês? E o bebê e o primo começaram a lutar de novo.
Nana e vovó pegaram o baralho e o dominó. Tio Didi começou a espalhar os jogos na mesa. E tia Biba ligou o rádio bem alto. Mamãe disse, que loucura virou essa casa. Eles não estavam fazendo nada. Mamãe, o bebê, tia Biba, tio Didi, Nana, vovó e os primos Kiko e Tonho Grandão. Nada mesmo. E então, trim, trim. Oi, cheguei. A turma parou e ficou olhando. Mamãe pegou o bebê no colo e todos foram para a porta. Surpresa! Eles gritaram. E mamãe disse, feliz aniversário, papai. E todos se deram abraços e parabéns. Então, papai esfregou o rosto do bebê na barba de seu queixo. E mamãe trouxe o lanche preparado por ela. Todo mundo se divertiu na festa. E quando chegou a hora de cada um ir para sua casa, e todo mundo já estava cansado, o bebê ainda queria brincar mais. Mamãe disse, não, e pôs o bebê na cama para dormir. Mas o bebê brincou de pula-pula com seu ursinho, brincou de pula-pula no bercinho e ficou se lembrando de todos dizendo como queriam apertar o bebê, e beijar o bebê, e comer o bebê, e lutar com ele. Porque todos gostavam tanto, tanto. Fim. Legal. Obrigada. Vocês estão inspirados hoje. Temos até uma plateia, melhor plateia possível. Bom, agora vamos escutar essa história linda. Boa noite. Boa noite. O livro que nós escolhemos é O Pato, a Morte e a Tulipa. E é um livro que trata sobre um assunto que às vezes é difícil explicar para uma criança, mas é de um jeito da linguagem delas para que fique no mundo deles, para eles entenderem bem. Fazia tempo que o pato tinha aquela sensação. Quem é você? E por que fica andando atrás de mim? Legal que você finalmente percebeu, disse a morte. Eu sou a morte. O pato tomou um susto. E não era para menos. Agora você veio me buscar, é isso? Estou sempre por perto de você, desde que você nasceu. Por via das dúvidas, sabe? Por via das dúvidas? Perguntou o pato. Caso te aconteça alguma coisa, uma gripe forte, um acidente, nunca se sabe. E a sua tarefa agora é cuidar disso? Quem cuida do acidente é a própria vida. E também da gripe e de todas as outras coisas que acontecem com vocês patos. Eu só digo, raposa. O pato não queria nem pensar nisso. Teve até um arrepio, ficou feito frango depenado. A morte tinha um sorriso amigo. Até que ela era simpática, sem levar em conta quem ela era. Bem simpática mesmo. Vamos até o lago? Perguntou o pato. Era disso que a morte estava com medo. Depois de um tempo, a morte foi obrigada a admitir sua paixão por mergulho. Que sua paixão por mergulho tinha limites. Você me desculpe, ela disse. Mas para mim chega. Estou ensopado. Está com frio? Perguntou o pato. Posso te esquentar? Ninguém jamais tinha feito a ela uma proposta parecida. No dia seguinte, bem cedinho, o pato foi o primeiro a acordar. Eu não morri, pensou consigo mesmo. E cutucou a morte. Eu não morri, grasnou feliz da vida. A morte ergueu a cabeça. Fico contente por você, disse se espreguiçando. Mas se agora eu tivesse morto,
mais nada, logo voltou a tagarelar. Alguns patos dizem que a gente vira anjo e fica sentado numa nuvem olhando a terra lá de baixo. É bem possível, disse a morte. Afinal, asas você tem. Alguns patos também dizem que debaixo da terra, lá no fundo, tem um inferno, onde a gente é assado, e se não tiver sido um bom pato. Cada coisa que vocês patos imaginam, mas quem sabe? Então você também não sabe? Grasnou o pato. A morte apenas olhou para ele. O que vamos fazer hoje? Perguntou a morte bem-humorada. Hoje a gente não vai acaular, disse o pato. Vamos fazer uma coisa bem divertida. A morte ficou aliviada. Subir numa árvore? Perguntou de brincadeira. Lá de cima, dava para ver o lago. Tão tranquilo e tão solitário. Vai ser assim quando você estiver morto. Vai ser assim quando eu estiver morto, pensou o pato. O lago, sozinho sem mim. Às vezes, a morte podia ler pensamentos. Quando você estiver morto, o lago também não vai estar mais lá. Pelo menos, não para você. Tem certeza disso? Perguntou o pato, admirando. Tenho certeza absoluta, respondeu a morte. Menos mal. Assim, não preciso ficar triste por enquanto. Quando você estiver morto, disse a morte, falar sobre a morte era fácil para ela. Vamos descer, sugeriu o pato, depois de uns instantes. A gente tem cada pensamento esquisito em cima das árvores. Nas semanas seguintes, eles foram cada vez menos ao lago. Passavam a maior parte do tempo sentados na grama. E falavam um pouco. Quando um vento mais gelado soprou pelas suas penas, o pato teve um calafrio pela primeira vez. Estou com frio, disse uma noite. Não quer me esquentar um pouquinho? Uma neve fina flutuava no ar. Algo tinha acontecido. A morte olhava para o pato. Ele não respirava mais. Estava deitado, perfeitamente quieto. A morte alisou algumas penas que estavam levemente aliviadas e carregou o pato até o grande rio. Ali, o pôs com cuidado na água e lhe deu um suave empurrãozinho. Por um bom tempo, continuou olhando o pato. Quando o perdeu de vista, por pouco, a morte não ficou triste. Mas assim era a vida. A gente escolheu Os Três Porquinhos, porque é um clássico que relembra a nossa infância. Só que essa versão especificamente é diferente do que a gente conhece. Um pouco dramática. Esta é a história de três porquinhos. Um dia, a mãe deles falou assim: vocês todos cresceram e viraram lindos porquinhos. Agora está na hora de construírem a casinha de vocês. Mamãe Porca preparou bons lanches. E se
beijo no nariz. Tomem cuidado, avisou. Ouvi dizer que tem um lobo grande e malvado rondando por aí. Construam casas boas e fortes, e nunca deixem aquele velho lobo malvado passar pela porta da casa de vocês. E assim, os 3 porquinhos se despediram da mamãe e seguiram seus caminhos. O primeiro porquinho seguiu pela estrada. Não tinha intenção de andar muito, e só de pensar em construir uma casa já ficava cansado. Além disso, não possuía nenhum material para construir uma casa. Desanimado, sentou-se ao sol e comeu os sanduíches que a mamãe lhe dera. Pouco depois, passou um lavrador, com um carregamento de palha. Exatamente o que estava precisando, pensou o porquinho, e perguntou ao lavrador: será que você poderia me dar um pouco de palha para construir uma casa? O lavrador tinha muita palha, por isso deu um grande feixe ao porquinho. O porquinho agradeceu ao lavrador e construiu uma casa de palha. Estava começando a se instalar em sua nova casa, quando aquele lobo grande e malvado de que sua mãe havia falado, apareceu diante de sua porta. O lobo esperto tinha sentido o cheiro de porquinho a 2 quilômetros dali. Lambeu os beiços e sorriu, e bateu na porta. Porquinho, porquinho, posso entrar? Disse o lobo. O primeiro porquinho era preguiçoso, mas não era bobo, por isso respondeu: não, não pode, pelos fios do meu bigode. Então eu vou bufar e vou soprar e sua casa voar, disse o lobo. O lobo bufou e soprou e a casa voou. E ele comeu o primeiro porquinho. O segundo porquinho entrou na floresta, foi andando, arrastando os pés, reclamando disso, reclamando daquilo, como faz todo porquinho no mundo. Reclamou principalmente do fato de ser obrigado a construir uma casa para morar. E além do mais, com que material ia construir essa casa? Não tinha andado muito quando encontrou um acampamento. O pessoal do acampamento estava recolhendo gravetos para fogueira. Exatamente o que estava precisando, pensou o segundo porquinho, e perguntou a eles: será que poderiam me dar alguns gravetos para eu construir minha casa? O pessoal do acampamento tinha recolhido um montão de gravetos, por isso deu ao porquinho uma quantidade suficiente para construir uma casa. O porquinho ficou um pouco mais animado, agradeceu ao pessoal e construiu uma casa de gravetos. Mal tinha aprontado sua casa quando o lobo apareceu. Depois do triste fim do primeiro porquinho, o lobo faminto havia farejado o ar e entrado atrás, floresta atrás de outra refeição gostosa. O lobo esperto bateu na porta e disse: porquinho, porquinho, posso entrar? O segundo porquinho era resmungão, mas não era bobo, por isso respondeu: não, não pode, pelos fios do meu bigode. Então eu vou bufar e vou soprar e sua casa vai voar, disse o lobo. E o lobo bufou e soprou, e bufou e soprou, até que no fim a casa voou, e ele comeu o segundo porquinho. Pois bem, o terceiro porquinho, uma porquinha, era bem diferente dos irmãos. Ela seguiu trilha que atravessa os campos e leva à cidade, e encontrou alguns pedreiros descarregando tijolos. Por favor, será que vocês poderiam me dar alguns tijolos para construir uma casa? Disse ela, que era mais inteligente que seus irmãos. Os pedreiros tinham muitos tijolos, por isso deram à porquinha o material de que ela estava precisando. A porquinha agradeceu aos pedreiros e encheu um carrinho com os tijolos e construiu uma casa boa e forte para morar. Depois entrou e fechou a porta. A porquinha ia começar a tomar chá quando o lobo apareceu, bateu na porta e disse: porquinha, porquinha, posso entrar? Mas a porquinha não era nem um pouquinho boba, por isso respondeu: não, não pode, pelos fios do meu bigode. Então eu vou bufar e vou soprar e sua casa vai voar, disse o lobo. Bem, ele bufou e soprou, bufou e soprou, e bufou e soprou, e as duas coisas ao mesmo tempo, mas não conseguiu fazer a casa voar. Quando o lobo viu que toda aquela sopração não estava adiantando nada, pensou um instante, depois disse: porquinha,
Eu sei de um lugar onde tem cenoura. Onde? Perguntou a porquinha. No campo, perto do rio, disse o lobo. Se você quiser, passo aqui amanhã de manhã, às 7 horas, e levo você até lá. A porquinha concordou, mas em vez de esperar o lobo passar, buscá-la às 7 da manhã, saiu às 6 e foi buscar a cenoura sozinha. Veja só como ela é inteligente. Quando o lobo chegou às 7, não ficou nem um pouco satisfeito ao saber que a porquinha já tinha ido e voltado sozinha. Era a primeira vez que fazia um lobo de bobo. O lobo cansou um pouco e disse: Porquinha, eu sei de um lugar onde tem uma árvore cheia de maçãs bem vermelhas. Onde? Perguntou a porquinha. No pomar do lavrador, disse o lobo. Passo por aqui amanhã às 6 e vou com você até lá. A porquinha concordou, mas em vez de esperar o lobo passar para buscá-la às 6 da manhã, saiu às 5. Sua intenção era chegar à macieira e voltar antes que o lobo aparecesse, mas levou algum tempo para conseguir subir na árvore e quando o lobo chegou, ela continuava lá em cima. A porquinha olhou para baixo e ficou apavorada. Estou vendo que você chegou antes de mim, disse o lobo. O que você está achando das maçãs? Ótimas, disse a porquinha. Aí vai uma, prove você mesmo. A porquinha jogou uma maçã o mais longe que pôde e a maçã foi cair numa vala, cheia de lama, e o lobo foi buscar. Enquanto o lobo estava na vala, a porquinha desceu da árvore e correu para casa. O lobo estava perdendo a paciência. Afinal, já tinha sido enganado 2 vezes pela porquinha. Mesmo assim, foi à casa dela pela 3ª vez e disse: Porquinha, hoje à tarde vai haver uma feira na cidade. Você gostaria de ir? Adoraria, disse a porquinha. A que horas nos encontramos lá? Às 13, disse o lobo. Como sempre, a porquinha foi antes. Chegou à feira às 2 e comprou uma batedeira de manteiga. No caminho de casa, a porquinha viu o lobo indo para a cidade. Se escondeu ligeirinho na batedeira de manteiga. Só que a batedeira estava no alto de uma encosta. E quando a porquinha se enfiou lá dentro, a batedeira virou e saiu rolando pela encosta até chegar lá embaixo. Quando o lobo viu aquela batedeira rolando em sua direção, ficou completamente apavorado. Correu o mais depressa que pôde e esqueceu que estava pretendendo ir à feira. Mais tarde, naquele mesmo dia, porém, ele foi à casa da porquinha e bateu na porta. A porquinha continuava não deixando ele entrar. Aí ele encostou a boca no buraco da fechadura e explicou a ela o que tinha acontecido. A porquinha riu e disse: Eu estava dentro daquela batedeira. Ora, aquilo deixou o lobo louco de raiva. Então ele disse: Porquinha, porquinha, você já me enganou 1 vez com a história da cenoura, 2 vezes com a história da maçã e 3 vezes com a história da feira. Mas dessa vez você não escapa. Vou entrar pela chaminé e devorar você. O lobo sorriu para a porquinha e se espremeu na chaminé adentro. Rápida como um raio, a porquinha foi buscar sua maior panela e encheu de água e pôs no fogo. O fogo estava bem forte, a água ferveu, o lobo desceu pela chaminé e splash! Caiu de capô na cabeça da porquinha. E aqui acaba a história daquele lobo grande e malvado. A porquinha viveu feliz em sua casinha de tijolos. Aliás, que eu saiba, mora na casinha até hoje. Vocês têm me explicado, esse livro dá para isso, dá para aquilo, dá para aquilo outro. Vocês perderam isso no meio da contação. Ninguém ficou preocupado em como fazer a leitura da história ou a encenação, reforçando um determinado conteúdo, uma determinada questão. E é isso que a gente vem trabalhando quando a gente trabalha literatura no curso de pedagogia, para que a literatura esteja também dentro da educação infantil dos anos iniciais. Não na hora do conto, não no dia da biblioteca, mas cotidianamente. As crianças têm direito à literatura, tá? Como diz Antônio Cândido. E esse direito é inalienável, ou seja, cabe a nós, professores, proporcionar situações, momentos em que a literatura esteja dentro da sala de aula como fruição, não como um instrumento, uma ferramenta, um recurso didático para ensinar tal coisa. Tá? Até pode,
em alguns momentos, mas não pode ser só isso. Tá? Então, a literatura é muito mais. É entrar no mundo da fantasia, é colocar de lado a vergonha, o preconceito, né? E embarcar naquela possibilidade lúdica de extrapolar, né, aquilo que a realidade nos traz. Então, a gente não tem condições de saber qual é a conexão que a criança vai fazer com cada livro, né? Porque ela nos foge, elas nos escapam. Porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma imaginação, cada um tem uma realidade, tá? E a gente precisa dar espaço para isso. Aqui a gente deu algumas orientações básicas, mas deu um espaço para que vocês criassem, né? Que vocês fizessem do jeito de vocês, e acho que foi uma experiência bem interessante. Tá? Alguns livros, por exemplo, como esse aqui, já aconteceu em anos anteriores, de eu dar uma série de, abrir a mala e dar uma série de livros, e uma pessoa pegou um livro como esse e disse, esse não dá. Por quê? Porque ele é um livro só de imagens. Tá? Então, há um certo preconceito, ou uma perspectiva, assim, uma ideia pré-concebida de que livros sem imagens são para crianças que não sabem ler, ou não dá para contar história. Tá? Essa coleção tem o jornal, o lenço, e tem outro que eu não lembro. O jornal, o lenço, e tem... A sombra? Não é as sombras, é um elemento. Então tem o jornal, o lenço, o outro eu não lembro o que é. Tá? Mas a panela está aqui. E tem um outro que é a garrafa. Então, o que acontece? Ele tem todo um jogo, né, de luz e sombra que vai trazendo uma criança experienciando algo. Então, a criança é o único elemento que está colorido aqui nessa história. Tá? E aí, ela vai, por exemplo, nesse caso, o pai está lendo o jornal na cadeira e ela vai pegar o jornal e vai começar a pensar o que fazer com ele. E a criança começa a entrar no mundo, primeiro ela olha o que pode fazer, ela pensa, ela imita o pai lendo o jornal, né? Aqui parece que o pai está na cadeira lendo o jornal, e daqui a pouco a criança começa a experienciar o objeto, fazendo uma cabana, fazendo ele de bola. Tá? E aí o mundo da imaginação para a criança não tem fronteiras. Tá? E cada vez que a criança olha essas imagens e é incentivada a criar uma história, ela pode perceber que a história dela pode ser diferente do colega, pode ser diferente do outro. E às vezes as próprias crianças chegam para a gente com aquele preconceito, não dá para ler esse livro porque não tem letra. Né? E aí isso é uma bela oportunidade para a gente questionar e mostrar para a criança que a história às vezes está na letra, escrita aqui, mas a história também pode estar na imagem, e a história pode ser criada na cabeça da gente, na vivência da gente, por cada um. E as pessoas podem criar diferentes histórias e a gente fazer um convite para eles, tá? Para essa questão. Então, quando o Kevin fala no início, né, eu não lembro se eu passei aquela live para vocês do PNLD, que trabalha com a questão da bibliodiversidade. Passou. Tá. Então, é isso, é pensar, quando a gente vai ofertar livros para as crianças, um repertório, pensar, esse livro tem qualidade em termos de gráfico, estético, né? Então, como vocês falaram, o próprio material, a cor, o formato, ele tem diversidade em temáticas, ele tem diversidade em... pega questões que... A temática... A geográfica, eu acho que a menina falou na live. Tá, que bom que vocês viram. Essa live é uma live que eu tenho utilizado bastante, inclusive aprendi bastante com ela, né, pensando nesses quesitos aí, na hora de selecionar livros. Vamos comprar palavras em promoção. Tá? Então, ele comprava palavras. Esse livro é uma graça. E levar para casa um monte de palavras baratas. Mas quase sempre essas palavras não servem para grande coisa. O que fazer com ventríloco e filodendro? E aí, trabalhando conforme o tamanho das palavras, ele vai indicando, das letras, no caso, vai indicando o tom de voz que a gente sobe, desce. Isso é bem importante, porque contar uma história, já falei para vocês, né? Sempre no mesmo tom,
É complicado. Então, esse livro é bem interessante em relação à história, né, e as possibilidades que ele vai proporcionando. E também a qualidade da imagem, o colorido e tal. Esse aqui tem uma questão bem intimista, assim, né? Me chama a atenção só pela questão pelo menos para mim chamou, né? De tudo escuro e alguns elementos que aparecem coloridos. E isso vai acontecendo ao longo da história. Então, esse trabalho de luz, sombra, né, de cores, que vão trazendo destaque alguns elementos na própria história, né? Então, é bem interessante também. Porque, às vezes, tem uma questão assim, é um livro muito escuro, é horrível, as crianças vão ter medo. Né? Então, existiam alguns preconceitos em relação a isso. Então, uma coisa é ler a história, outra coisa é contar, mas o adulto, nós estamos falando aqui de adulto, o professor, ele precisa ser aquele que é o mediador. Quem é o mediador? Aquele que oferta, aquele que proporciona a conhecer diferentes livros, chamar a atenção para determinados aspectos, né? Entrar no lúdico junto com as crianças. Então, ele faz essa mediação entre o livro e a criança. Tá? Então, um bibliotecário pode ser um mediador ou não, tá? Algum adulto, alguma criança mais velha que gosta de ler, que vai apresentar o livro. Então, é aquela pessoa que vai fazer a mediação entre o livro e a criança. Teria alguma coisa para acrescentar em relação a isso? Tu que vem estudando literatura agora, é isso? Sim, sim. Tá. Porque a gente vai delegando agora para os orientandos, né? Então, o Kelly vai estar estudando literatura, ele já fez um trabalho, uma pesquisa no TCC sobre isso, e agora ele segue no mestrado. Alguma pergunta, alguma colocação, algum comentário em relação à aula de hoje, especialmente? Eu achei bem interessante, divertido, bem lúdico, e acredito que se tivesse crianças aqui, elas estariam maravilhadas. Né? Sim, o vizinho ali. Não ficou mais. Então, é importante que vocês, a partir do ano que vem, comecem também a trabalhar um pouco essa questão do encantamento, da ludicidade, da brincadeira, porque a gente precisa experienciar, né, vivenciar aquilo que a gente vai proporcionar para as crianças. Né? Então, a gente observa muitas vezes o professor lá distante, não interagindo com a criança, não entrando nesse universo, né, e querendo que as crianças façam coisas, ou que, enfim. Então, essa conectividade, essa interação, essa disposição de deixar a criança que existe dentro de nós aflorar. Tá? Então, isso é uma qualidade importantíssima para o professor e é algo que não é inato, a gente tem ou não tem. Isso a gente desenvolve. Tem gente que diz, não tem jeito para contar história, não tem jeito para cantar. Mas a gente precisa se colocar nessa posição, eu vou tentar. Né? Hoje eu vou treinar, amanhã eu vou estar um pouco melhor, depois eu vou estar um pouco melhor, outro dia eu vou estar péssima, aí depois eu vou, né? Então, é se colocar nessa disposição de estar junto, de ler, de cantar, de ser ridículo junto com as crianças. A gente acha que